contemporâneos da docência. Essa é a proposta dessa série em 7 episódios, produzida pela nossa instituição, o CEAP, Centro de Estudos e Assessoria Pedagógica, uma ONG baiana que trabalha fortemente com formação de professores. A ideia, basicamente, é a gente partilhar um pouco das nossas experiências com você, colega professor, você, colega professora, a partir de variados projetos que a gente desenvolve, insisto, focados na formação de professores. Então, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental, fundamental inicial, fundamental final, o ensino médio, o ensino superior e o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Então nós vamos colocar nessa série um pouquinho essa nossa experiência a serviço de um compartilhamento de experiências para que a gente possa, de algum modo, publicizar e gerar uma conversação com a docência brasileira a partir dessas iniciativas desenvolvidas aqui pela nossa ONG, tá bom? E eu gostaria de começar esse primeiro episódio da nossa série trazendo aqui um professor que atua com a gente, o professor Silvio Carvalho. Seja muito bem-vindo, professor. Uma honra ter você aqui para a gente discutir um pouquinho esse momento. Obrigado. Professor Silvio, eu começaria, já que o tema desse primeiro episódio é, como desafio, compreender o contemporâneo. Eu começaria, professor, nesse primeiro episódio, que basicamente a gente vai falar sobre compreender, a necessidade de compreender o contemporâneo, fazendo a pergunta talvez mais elementar. O que é, na sua percepção, o contemporâneo hoje, professor? Bom, é um prazer estar aqui com você, Bruno, mais uma vez, com o nosso querido professor e a nossa querida professora que nos assiste, e dizer que eu gostaria de começar pela poesia, né? O mundo da poesia é um mundo que transcende um pouco a lógica, né, racional. Então, há um poema do Rafael Medeiros chamado Identidade Contemporânea. E ele diz o seguinte no poema: sou ser incompetente, crítico absoluto e cínico. Também sou improvável, egoísta, insuficiente e transparente. Aprendi a ser medroso, inseguro e infeliz. Dentre insatisfeito e indiferente, os desatinos da sociedade, concluiu-me sonhador. Eu tenho a impressão que o poeta, com fragmentos de várias coisas, ele consegue dizer um pouco do que é essa contemporaneidade, ou pelo menos do sentimento que nós temos neste tempo contemporâneo, não é? Esse tempo que nós estamos vivendo hoje agora, esse tempo presente, um tempo repleto de inseguranças, de medo, não é? De dúvidas, de tudo isso, mas no meio de tudo isso também a expectativa de um mundo melhor, não é? Nessa lógica poética aí do Rafael Medeiros, é possível que muitos de nós aqui nos vemos, não é? Porque quando ele fala do crítico absoluto e do cínico, se nós caminharmos aí pelas redes sociais, vamos encontrar muitos desses personagens, né? Então, o contemporâneo é tudo isso, porque muitos filósofos, muitos sociólogos, antropólogos, etc., eles têm falado de que a grande marca da contemporaneidade é exatamente o abalo do quadro de referências estáveis, né? Então, o Stuart Hall, por exemplo, ele afirma o seguinte, eu vou ler literalmente aqui a fala dele. Aspas. As velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. Isto é assustador para muitos, né? É uma quebra de paradigma. Certamente. Então, se a gente for pegar só esse pequeno fragmento aí do Hall, né, nós vamos perceber que nós não estamos num tempo que fala de reformas. Nós estamos num tempo que é uma mudança de era. Né? Como diria o Boaventura Santos, que ele fala de que é preciso reconhecer que há uma nova ordem social a partir dos movimentos sociais, e ele aponta para a importância da invenção de novos paradigmas científicos capazes de explicar os fenômenos sociais que colocam em xeque os métodos conservadores de análise do social. Palavras do Boaventura Santos, Souza Santos. Né? O Bauman vai um pouco nesse caminho também. Ele destaca que algumas mudanças de cursos seminais e intimamente interconectadas, palavras dele, criam um ambiente novo e, de fato, sem precedentes para as atividades da vida individual. Professor, eu poderia dizer, então, que a era da complexidade é também a era da perplexidade? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, Bruno, porque imagina, todos nós professores estamos perplexos diante da realidade que nós estamos vivendo. Né? Essa perplexidade, ela vem exatamente por uma complexidade que está instaurada ali. Ou seja, como é que eu ajo diante de um menino que traz mais informações do que eu para dentro da escola? Né? Porque é importante a gente entender que a escola, até pouco tempo, eu estou falando pouco tempo porque é pouco tempo mesmo, né? Há 30 anos atrás, em muitos lugares ainda do Brasil, a escola talvez ainda fosse o único reduto de transmissão de informações. Há uma perda da centralidade da escola. Certamente. E agora o professor, que era o âncora de um jornal que anunciava as notícias, as informações, né, produzidas pela ciência historicamente, ele perde esse lugar, porque o Google, né, e os outros meios aí de comunicação têm trazido informações aos meninos muito mais sofisticadas, em tempo real. O professor muitas vezes precisava de um livro para levar a informação, né? E essa informação muitas vezes chegava no mínimo com um ano de atraso. Professor, eu vejo também que talvez um desafio que está imbricado aí ao que o senhor traz é o desafio da gente não desvincular a pauta da formação do tempo histórico. Sim, claro, porque isso tem você está me trazendo uma antecipação aí de uma fala do Agamben, né? onde ele vai perguntar o que é o contemporâneo, né? Mas a pergunta dele é mais interessante, porque ele pergunta assim, de quem e do que somos contemporâneos. E antes disso ele quer saber o que é o ser contemporâneo. Não é? E ele vai dizer, a contemporaneidade, o sujeito que precisa ser contemporâneo, ele precisa estabelecer uma relação, uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e ao mesmo tempo dele toma distância. Isso me lembrou, professor, agora, já que o senhor abriu com a arte, trazendo Paulinho da Viola. Meu tempo é hoje. Meu tempo é hoje. E é engraçado isso, quando a gente fala também nesse assunto, muitos professores, por exemplo, ainda repetem, no meu tempo não era assim, não é? Ora, como é se no seu tempo não era assim, se você é professor e esse não é o seu tempo? Não é? É uma visagem que está ali dando aula? Não, eu sou deste tempo. Agora, eu preciso ter o distanciamento desse tempo para não me alienar nele. Concluindo aqui com as palavras ainda do Agamben, não é? Aqueles que coincidem muito plenamente com a época
que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Então, quer dizer, o professor, o grande desafio do professor talvez seja esse, não é? Ele não pode repetir a história, não é, que o Belchior diz lá na sua canção, como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Não é? Não dá mais, não é, para a gente ser e viver como os nossos pais. Acho que a gente poderia tocar um trechinho disso. Claro que poderíamos tocar um trechinho. Quero relembrar aqui para você que é quase que a fala que os meninos parecem dizer um para o outro, né, dentro da escola. Por isso, cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Por aí vai. Essa ideia parece que tem uma sensação do jovem, né? Assim, aqui a escola parece que não tem espaço, né? Porque venceram, mas vamos sair dela porque aqui não rola, né? Então tem uma dificuldade aí, Bruno, que me parece também difícil, esse é um desafio, né, para o professor, quer dizer, como é que eu vou aderir a esse tempo, né? Eu que tenho formatado em mim coisas muito estáveis, né? E um tempo com uma velocidade tão grande de informações e disso, daquilo, e de conhecimentos e paradigmas que vão se quebrando a todo momento. Como é que eu dou conta disso? Eu que sou de um tempo, né, onde tudo era muito estável, tudo muito durável. Mas é necessário, porque os meninos que estão chegando, não é, eles são do século XXI. E nós não precisamos manter a escola como uma escola do século XIX, nós professores com cabeça do século XX, lidando com meninos do século XXI. Não é? Nós precisamos trazer a escola, fazer da escola uma escola do século XXI. E a ideia do Edgar Morin, né? Do pensar, né? Como é que do cabeça bem feita, né? Pensar a reforma e reformar o pensamento. Perfeito. Né? Então, o Edgar Morin fala isso. Então, é isso, é esse exercício, que não é um exercício fácil. Professor, você me faz pensar também, exatamente esse momento da cultura tão transitório, tão rápido, de tantas mudanças, de um hiperfluxo de informações muito grande. Talvez a gente pudesse pensar que um desafio é reconhecer que, no fundo, não são mais as informações que levam ao poder. Não temos poder porque temos informação, mas talvez agora é ter clareza diante desse cenário que nos embota a capacidade de ver. Talvez a clareza que seja o poder do contemporâneo. Vou caminhar por um outro lado. Primeiro o seguinte, a informação. Né? A escola, eu comecei a dizer, sempre foi um centro de informação. Hoje, nós continuamos a dizer que a informação ela é muito importante. A informação é importante, mas ela só é importante quando ela é transformada em conhecimento. É isso que dá o poder hoje. Não é? Então, e a informação, é importante que os professores saibam disso. Aí eu vou falar diretamente para você, professor, para você, professora, que informação é uma palavra que eu gosto muito de brincar, dizendo o seguinte, que na língua portuguesa a partícula in é uma partícula de negação. Então, quando você diz, eu estou infeliz, eu estou dizendo que eu não estou feliz. Quando você diz, eu sou incapaz, você está dizendo, eu não sou capaz. Quando você diz, eu sou informado, você está dizendo, eu não sou formado. Muito bom isso. Né? Então, a informação é a negação da formação. Né? Embora
essa informação ela seja importante, mas ela é importante para que o professor tenha a capacidade de mediar tudo isso e transformar essa informação em conhecimento. Esse é o grande desafio. E essas informações hoje elas podem vir de vários cantos, né? O menino chega lá, o problema é que, como dizia o nosso queridíssimo Rubem Alves, a escola é uma escola do século XIX e ainda continua sendo a escola da oratória. Ela se nega a ser a escola, o espaço da escutatória. Né? Então você tem uma realidade onde a escola se nega a ouvir o menino. E muitas vezes o menino vem com informações ali, esse menino do século XX é antenado e cheio de informação e com um HD muito mais vazio do que o do professor, portanto, com um processador rápido. Um processador rápido, com uma capacidade de armazenamento muito maior. Então, ainda o professor se nega, porque se negar a isto parece lhe tirar o poder. Mas aí, professor, você me remete um pouco ao talvez um novo papel docente no contemporâneo, que é ele ser capaz, de algum modo, de estabelecer elos, né, para usar uma linguagem da tecnologia, links entre tantas informações aparentemente dispersas, e que talvez o professor docente há mais tempo, né, um aprendiz há mais tempo, desculpe, talvez ele tenha esse papel hoje de ajudar a se processar sentido diante de tudo isso. Esse talvez seja um desafio central? Rapaz, olha, tem um filósofo francês que eu gosto muito, chamado Jacques Rancière. E ele tem um livro que o título do livro dele é fantástico. E eu acho que é muito próprio a isso que você está falando aqui, que chama-se O Mestre Ignorante. Né? Então, o que me parece que o professor dentro da contemporaneidade, ele precisa ter essa competência do mestre. E me parece que quanto mais ignorante sobre o assunto, mais capacidade ele vai ter de mediar tudo aquilo. Né? Agora, se ele se apropria demais daquela informação antiga, principalmente, né? E que ele precisa repassar aquilo porque está dentro do cronograma, do conteúdo dele, do currículo e tal, etc., eu acho que ele está pegando o bonde errado. Né? Então, o grande desafio é esse. Que mestre eu sou? Né? Como é que eu vou conduzir esses meninos que já trazem uma gama de informações tão fantásticas, né? E que muitas vezes me ensinam com essa informação, que eu acho que é uma qualidade, vamos dizer assim, que o professor também precisa ter hoje, que é essa qualidade da humildade. Né? Porque o conhecimento, ele parte de uma ignorância. Então, ele precisa também ensinar essa humildade para os seus alunos, e a gente ensina esse tipo de coisa sendo. Né? Então, dizendo, você tem que ser humilde, você tem que ser isso e aquilo. Então, o professor humilde, numa atitude humilde, ele vai ouvir, ter a capacidade de ouvir os seus alunos e, portanto, não permitir que haja um distanciamento entre os dois. Né? Porque vai haver o distanciamento, porque o aluno vai dizer a ele aquela história que ainda está na música. Né? Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantado com uma nova invenção. Eu vou ficar nesta cidade, não vou voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação. Eu sei de tudo da ferida viva no meu coração. Professor Silvio, olha, o episódio de hoje, o número 1, passou rápido demais. Mas a gente vai voltar a conversar no episódio 2. Então você, colega professor, colega professora, fique aí conectado com a gente, que o segundo desafio será o autoconhecimento. Ok? A gente aguarda você. E se ainda tiver um tempinho, eu ainda gostaria de tocar um fragmento de uma música do Gilberto Gil, que o Gilberto Gil ensina aos professores um pouquinho essa canção.
seria tão bacana se os professores perguntassem aí, olha, ao invés do plural, né, perguntar ao seu aluno, o professor, eu quero saber, né, como viver, quais são as novas e tal, etc., como o Gilberto Gil fala na sua canção. Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. Por isso se faz necessário prever qual o itinerário da ilusão, a ilusão do poder. Pois se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber, queremos saber, todos queremos saber.